Dando continuidade ao conteúdo Lógica e Matemática e Organização e Arquitetura de Computadores, atividade contextualizada do módulo C, aluna Adria da Silva Froz, matrícula 47001707, curso Gestão e Análise de Sistema, Faculdade FAEL. O tema abordado será a hierarquia de memória. Um breve resumo de o que seria a hierarquia de memória. O termo hierarquia de memória se refere a uma classificação de tipos de memória em função de desempenho. Essa classificação geralmente segue duas dimensões: tamanho, capacidade e velocidade de acesso. Para o correto e eficaz funcionamento da manipulação das informações, verifica-se a necessidade de se ter em um mesmo computador diferentes tipos de memória. Estas memórias se interligam de forma estruturada, uma vez que desempenham papéis diferentes. Ou seja, os níveis de hierarquia são subconjuntos uns dos outros. Na base da pirâmide, tem-se memórias de baixo custo, maior capacidade de armazenamento e menor desempenho. No topo da pirâmide, tem-se a memória de maior custo, menor capacidade de armazenamento e maior desempenho. Primeiro vem os registradores, depois memória cache, memória principal e depois memória secundária. A seguir, iremos verificar um a um. No topo da pirâmide há os registradores. O que são registradores? Memória temporária usada pelo processador no processamento de instruções. Os registradores estão no topo da hierarquia de memória, sendo assim, é um tipo de memória mais rápida e financeiramente mais custosa. Ou seja, em geral, os registradores são usados também para armazenar os valores dos operandos das instruções. Os registradores são usados para armazenar informações necessárias à execução das instruções pela CPU. A seguir, vem a memória ROM, memória onde se guarda as instruções de inicialização dos computadores. Na figura número 4, encontra-se uma figura de uma memória ROM. Memória cache armazena parte de memória do computador, sendo diretamente endereçado pelo processador. O objetivo é potencializar o desempenho do chip de processamento, evitando que fique ocioso por um longo período. Ou seja, as memórias são memórias rápidas com capacidade de kbytes ou mega, localizado próximo à CPU. É um tipo de memória que trabalha em conjunto com o processador. De fato, todos os processadores atuais trazem uma quantidade de memória cache embutida no encapsulamento. O objetivo é potencializar o desempenho do chip de processamento, evitando que fique ocioso por um longo período. Na figura número 5, uma memória cache. Memória principal, memória RAM. É um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador. Diferente da memória do HD, a RAM não armazena conteúdo permanentemente. É responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos quando requerido, ou seja, de forma não sequencial. Figura número 6, um exemplo de memória RAM. Depois vem as memórias secundárias. Refere-se ao dispositivo de armazenamento, tá? Como disco rígido, unidade de estado sólido. Também pode se referir à mídia de armazenamento removível, como USB, pendrive, CDs e DVDs. Memória secundária, que seriam os SSDs. São unidades de armazenamento que disponibilizam mais velocidade para o computador. São seguros, de fácil de instalar e de manter. Os dispositivos têm, no entanto, o ponto negativo de custarem muito mais do que os discos rígidos convencionais. Ou seja, os HDs estão sendo substituídos pelos SSDs por questão de velocidade, mas seu custo é muito mais alto. Temos outro exemplo de memória secundária, que é o pendrive. Ele é um dispositivo constituído por uma memória flash que possui uma função de armazenamento de dados. Tem o CD-ROM, também
ano de 1985 com a invenção do chamado Compact Disc, cujo nome já define a sua função para armazenar dados em um espaço compacto. Os CDs já estão sendo substituídos ultimamente pelas mídias digitais, né? E a memória virtual é o espaço reservado pelo disco rígido que funciona como a memória RAM quando está se esgota. Tal espaço é denominado arquivo de paginação e o mecanismo funciona como uma forma de estender a quantidade de memória para os dados temporários utilizados pelos aplicativos de execução. A figura 9 mostra como é uma memória virtual. Minhas referências são do YouTube, as imagens são do Google e outras referências também no TechTudo e InfoEscola.